Bom dia e votos que se encontrem a gozar de uma boa saúde. Hoje pretendemos trazer mais um tema a pedido de um dos nossos telespectadores do canal e gostaria que falássemos sobre as, a responsabilidade pelas contravenções rodoviárias. E eu fui encontrar no artigo 140 do Código da Estrada a responsabilidade é que, por exemplo, é alguém conscientemente facilitar, entregar ou aconselhar a alguém que está ciente de que não está devidamente habilitado para conduzir, ou seja, não tem cara de condição para conduzir, mas na mesma ele entrega a viatura e, como consequência, acaba criando um acidente e se essa pessoa seria responsável ou não. Então eu fui encontrar no artigo 40, mas antes de responder exatamente essa questão, primeiro terei que trazer uma contextualização sobre as diferentes responsabilidades nas contravenções rodoviárias para depois chegarmos a essa pergunta de alguém que consciente de que a pessoa não tem cara de condução, mas na mesma entrega a viatura para conduzir. Mas adianta também dizer que é diferente já se for numa situação de emergência, por exemplo, que é para evacuar alguém ao hospital ou é para socorrer alguém que sofreu algum acidente e no entanto está aí o carro em condições de circular, mas dentre aquelas pessoas que estão presentes, ninguém tem carta de condução. Então pode qualquer um, mesmo não tendo carta de condução e com a habilidade de conduzir, pode socorrer essas pessoas a um hospital ou um centro de saúde, excepto nesses casos. Então nos outros, veremos aqui. O artigo 140 diz o seguinte, responsabilidade pelas contravenções. Artigo 140 do Código da Estrada. Então, diz aqui, são responsáveis pelas contravenções rodoviárias os agentes que praticam os fatos constitutivos das mesmas, designados em diploma legal, sem prejuízo das exceções e presunções expressamente previstas naquele diploma. Então, regra geral, é responsável pelas contravenções rodoviárias aquele indivíduo que as pratica. Essa é a regra geral. Aquele que está a conduzir carro e comete uma contravenção rodoviária, pode ser excesso de velocidade, tirar o braço do vidro, qualquer que seja a contravenção, leve, média, grave, falar ao telemóvel, conduzir sobre o consumo de álcool ou de droga ou estupefacientes. Então, essas todas as contravenções, em princípio, regra geral, responde àquele que for responsável pela ação, ou seja, aquela pessoa que praticou. No entanto, também as pessoas coletivas, número 2, as pessoas coletivas ou equiparadas são responsáveis nos termos gerais da lei. Claro, quando fala-se das pessoas coletivas, em termos gerais, teremos que recorrer primeiro ao próprio estatuto, quem é responsável das pessoas coletivas, e também podemos recorrer ao regime previsto no novo Código Penal, que fala também da responsabilidade criminal das pessoas coletivas e, consequentemente, também ao nível do Código da Estrada, quais as contravenções que são incumbidas às pessoas coletivas. Número 3. A responsabilidade pelas contravenções previstas no Código da Estrada e legislação complementar recai no, a linha A, condutor do veículo, relativamente às contravenções que respeitem ao exercício da condução. Então, para além daquela regra geral de ser o autor que praticou a contravenção e ser responsável, também encontramos no número 3 da linha do artigo 140 do Código da Estrada, em que o condutor do veículo é responsável pelas contravenções que dizem respeito às regras de admissão à condução. Qual é essas contravenções que dizem respeito às regras de condução? É não possuir a carta de condução.
não possuir a carta de condução é das primeiras regras de admissão à condução. Sem carta de condução você não pode se dirigir à condução. B. Titular do documento de identificação de veículo relativamente às contravenções que respeitem as condições de admissão de veículo ao trânsito nas vias públicas. Estamos a dizer, aliás, continua o número, a linha B, bem como pelas contravenções referidas na linha anterior, quando não for possível identificar o condutor. Ok, esta já é outra questão. Então estamos a dizer que na linha B, o dono da viatura, se não reunir as condições para admitir essa viatura a circular nas vias públicas, na estrada, também é responsável por essas contravenções. Então, quais são essas condições de admissão da viatura a circular nas vias públicas? A primeira, ter documento de identificação. Chama a referir título de propriedade e livrete. A segunda, seguro, ficha de expensão, e até a primeira deveria ser as condições mecânicas da própria viatura. A primeira são as condições mecânicas da viatura. Se a viatura possui condições mecânicas para circular, então não há problema. Depois a segunda já vem a questão de título de propriedade, livrete, seguro, ficha de expensão. Então são essas condições de admissão da viatura à via pública. Mas também, se o dono da viatura não conseguir identificar o condutor, responde por todas as contravenções cometidas pelo condutor. Peão também é responsável sobre as regras de usar as passarelas, de como transitar nas vias públicas. Então, a resposta da questão encontramos no número 7 do artigo 140, a linha D, que diz: os que facultem a utilização de veículo, primeiro, número 7 diz o seguinte: são também responsáveis pelas contravenções previstas no Código da Estrada e legislação complementar, a linha D, os que facultam a utilização de veículos a pessoas que não estejam devidamente habilitadas para conduzir. Está aqui a resposta. Ainda estamos a dizer, se eu, sabendo que o fulano X não tem carta de condução e mesmo assim eu facilito e entrego a ele a viatura para circular, então claramente que eu também serei responsável, porque antes de eu entregar a viatura, a minha primeira pergunta vai ser: tens carta de condução? Se dizer que sim, então eu entrego. Se dizer que não posso entregar, porque caso contrário, estarei a concorrer para ser responsável nas contravenções que ele for a cometer. Logo, a primeira já tem a contravenção, falta de carta de condução, que para além de ser uma contravenção punida por multa, também é punida por pena de prisão, que depois é substituída por multa. Então, não é de salutar, e por isso está aí. Mas excepto aquela questão que eu disse sobre acidentes, que é para socorrer pessoas que sofreram de acidentes, aí sim, não é chamada a colação. Espero ter gostado da resposta, e pode visitar o artigo 140, número 7, a linha D do Código da Estrada, e podem sugerir mais temas que nós estaremos disponíveis para ir atrás das respostas. Muito obrigado. Não se esqueça de compartilhar e sugerirem temas, críticas, quando tudo for necessário. Obrigado e bom dia.